Taubaté, na igreja que eu sou pastor, eu tenho a honra de liderar um casal. Um casal cujo marido e a mulher possuem um gosto de moradia diferente. O homem tem uma preferência pela roça, gosta do cheiro da terra, gosta das plantas, gosta da lavoura. A mulher, por sua vez, sempre diz: eu prefiro a cidade grande. Eu gosto do shopping, eu gosto das ruas calçadas. E você, qual é a sua preferência? Independentemente da sua resposta, segundo a Bíblia Sagrada, o Evangelho é para todos os lugares, seja para a zona rural, seja para a zona urbana. E nós estamos, ao longo desse trimestre, entendendo como o Evangelho pode alcançar todas as partes. No livro de Atos, nós, inclusive, estudamos que ele foi sendo propagado de cidade em cidade. Eu sou o pastor Wilbert e seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Especial. É uma honra ter você aqui participando com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. E nesse trimestre que estamos estudando sobre a missão urbana, a pregação do Evangelho de cidade em cidade. O livro de Atos nos revela como a igreja alargou suas fronteiras, como as igrejas foram plantadas em diferentes cidades, quais foram as estratégias adotadas. E o nosso desafio é fazer uma conexão com a maneira que os primeiros missionários pregaram o Evangelho para também pregarmos o Evangelho nos nossos dias, principalmente numa época urbanizada como a nossa. E nós estaremos, nessa ocasião, estudando a lição de número 4. Lição número 4, que focará a cidade de Cesareia, cujo título é o seguinte: Os povos e a missão urbana. E Deus, por sua graça, hoje nos dá a honra de ter aqui na mesa o pastor Silvio Gonçalves, correto, meu querido? Correto. Pastor superintendente da Convenção Paranaense e também titular da Promessa Londrina. Pastor, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite da Secretaria da Escola Bíblica, por estar aqui, por ceder espaço na sua agenda, que eu sei que é ocupadíssima. Fique à vontade, pastor, para dar aí sua saudação ao pessoal de casa e, de imediato, falar um pouco aqui sobre a lição de hoje. Paz de Cristo, Wilbert, prazer estar aqui com você, um privilégio, Obrigado. Uma honra também. Pessoal de casa, paz de Jesus a todos vocês. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo agora teria também uma alegria muito grande de ocupar um lugar nessa mesa, de conhecer você pessoalmente, né? Muita gente que acompanha a Escola Bíblica, que é um programa muito querido da igreja, né? Verdade. Muito precioso, muita gente acessa esse conteúdo para se preparar para a Escola Bíblica do sábado, né? E as pessoas vão se identificando, né, Wilbert? Verdade. Com as personalidades que aparecem aqui, então... Leve um abraço, pessoal do Paraná, viu? Pessoal Amém, muito com amado, certeza. muito querido. Obrigado pela audiência, meus irmãos. Amém, graças a Deus. E a gente vai estudar uma lição, assim, muito preciosa, né? Como toda essa lição dessa série, de todas as que a gente estuda, né? E especialmente falar um pouco da cidade de Cesareia. Aqui em linhas gerais, a gente quase não fala muito dessa cidade, né? Das cidades bíblicas a gente ouve falar mais de Jerusalém, Éfeso, Antioquia, né? Mas essa é uma das cidades que pouco se esmiuça a respeito dela, mas aconteceu uma grande obra de Deus na cidade de Cesareia, que a gente vai estudar hoje, que mostra o interesse de Deus pelas cidades, especialmente pelos povos que ainda não conhecem o Evangelho do Senhor. Acredito que o tema, inclusive, seja muito familiar para o pastor Silvio. O pessoal de casa sempre assiste no Igreja Missionária. Uhum. E quando fala de povos, quando eu vi a escala e seu nome estava nessa lição, a propósito, ele é o autor dessa lição, da lição bíblica, eu penso que diga muito respeito ao seu ministério. Porque você trabalha aí também na Junta de Missões, na condição de secretário. Pastor, eu vou fazer as perguntas, o pessoal de casa está acostumado, vai aparecer aqui na parte de baixo, eu conto aí com tua experiência, com tua pesquisa e vamos aqui debatendo, tá bom? Às vezes eu vou te interromper um pouquinho aqui para que a gente consiga dialogar um pouco, não se incomode, fique à vontade para me interromper também, Vamos tá lá, certo? Vamos lá. A pergunta de número 1, ela diz assim, ó: comente sobre a cidade de Cesareia e como foi a estratégia
na missão da igreja. A primeira parte da lição, Silvio, a gente sempre está falando aqui um pouco sobre as questões culturais da cidade que foi alcançada. Eu penso que seria interessante você também fazer uma abordagem naquilo que for possível, lógico, e também a estratégia, né? Por que essa cidade foi estratégica para o cumprimento da missão da igreja apostólica? Uma das coisas que eu acho que são significativas para pensar sobre Cesareia é que era uma cidade costeira. E talvez hoje, eu não sei o quanto as cidades costeiras são, isso é tão marcante ou significativo, mas nos tempos bíblicos era muito significativo, né? Porque em geral cidades costeiras, especialmente aquelas portuárias, como era o caso de Cesareia, tinha um trânsito muito grande de pessoas de várias partes. O principal trânsito era marítimo, inclusive, naquele tempo. Exatamente, né? O principal meio de locomoção, transporte de mercadorias. Verdade. Né? Então, as cidades portuárias eram estratégicas nesse sentido. É o caso de Cesareia, uma cidade que foi construída, né, por Herodes o Grande. Então, isso torna a cidade também proeminente, já considerando que nós temos aí uma figura proeminente que constrói a cidade, né, Herodes o Grande. E ele faz isso e dá o nome da cidade em homenagem ao rei Augusto César, né? Por isso Cesareia, ou seja, que é de César, que pertence a César, né? E a cidade, então, de Cesareia, tinha duas Cesareias, na verdade, na Bíblia, né? Essa Cesareia do mar, Cesareia marítima, e outra Cesareia também, que era a Cesareia de Filipos. Mencionada na Bíblia, inclusive, né? Foi quando Jesus, inclusive, conversou com seus discípulos sobre quem ele era, né? Exatamente. Foi na região de Cesareia de Filipos, né? Exato, é verdade. E essa Cesareia... É outra, né? Bom não confundir, né? Exatamente. Essa tem alguns episódios interessantes que acontecem nela, que foi nessa cidade que morreu o Herodes Agripa, que não deu glória ao Senhor, né? Morreu comido de vermes, né? De bichos. Essa cidade também onde Filipe foi residir, fez residência depois da sua atividade missionária. Ele saiu ali de Samaria, foi pregando o evangelho e fixou residência em Cesareia, né? Mais tarde. Tinha as filhas que profetizavam. E Cesareia, então, tornou-se uma cidade de destaque, né? Bem desenvolvida, com um anfiteatro, o porto era grande, um sistema de esgotos. E isso fazia com que a cidade fosse um lugar atrativo para pessoas de vários lugares, para circulação de pessoas e desenvolvimento cultural também, né? Percebe como a Bíblia não tem preconceito com as cidades. Eu digo isso porque quem foi criado em sítios, em lugares mais afastados, é comum, isso não é uma crítica, é apenas uma constatação, que tem um certo receio das cidades grandes. Porque nas cidades grandes existe uma grande correria, geralmente a criminalidade é maior, e tem uma série de situações que são diferentes das zonas rurais. Mas a Bíblia Sagrada ela faz questão de mencionar os primeiros missionários visitando essas cidades, cidades inclusive estruturadas, bem movimentadas. Ali também tem lugar para a presença de Deus. Os missionários também focavam. E é o caso aí do missionário Filipe, Exato. Tantas vezes citados por nós aí em nossas mensagens. Silvio, a segunda pergunta, a gente já parte para a prática da missão naquela época. Como foi que a igreja chegou naquela cidade, o que é que ela executou, como ela desenvolveu o seu trabalho. E eu queria te ouvir a partir daquilo que o texto da segunda pergunta nos propõe, que é sobre as duas visões celestiais registradas no livro de Atos, capítulo 10, versículos 1 em diante. Não precisa fazer a leitura, mas com base naquilo que você pesquisou, naquilo que você escreveu, responde pra gente, por favor. O episódio que acontece em Cesareia é um episódio para nós, assim, progressistas, bem característico, né? Porque envolve a visão, duas visões, na verdade, né? A visão de Cornélio, um centurião romano. Talvez visões simultâneas, ou tempo próximo da outra. Duas visões para o mesmo propósito. Essa é a palavra. Do Cornélio e do Pedro. E normalmente a gente se familiariza com essa passagem para, talvez de algum modo, deixar claro para as pessoas de que aquela visão não tinha um propósito que aparentemente tinha. Aparentemente um propósito dietético. Verdade. Né? E na verdade não se tratava disso. E é muito legal que a lição
pense a partir dessa perspectiva, né? Eu sei, Silvio, que o pessoal de casa, assim, boa parte da nossa audiência é promessista e conhece muito bem essa história, mas assim, até com o carinho que a gente tem pelo pessoal que não tem familiaridade com a Bíblia, com a religião, se você puder, de maneira bem objetiva, contar como foi essas duas visões, eu acho que ajudaria a gente. Bom, está no livro de Atos, capítulo 10, né? E a Bíblia começa falando de que havia um cidadão, um oficial romano, que morava em Cesareia, chamado Cornélio. O Cornélio parecia, na verdade, ele era um homem assim, piedoso. Fazia orações, ele demonstrava ser religioso, tinha fé em Deus. Mas o Cornélio ainda não conhecia o Senhor Jesus, né? Então, Deus deu uma visão a ele por meio de um anjo. E esse anjo disse para ele assim: manda homens na cidade de Jope para buscar uma pessoa chamada Pedro. Deu instruções claras onde encontrar o Pedro. Então, o Cornélio chamou os seus servos e enviou até a cidade onde Pedro estava para buscá-lo. Afinal de contas, foi uma visão angelical, né? Então, toda vez na Bíblia, inclusive, que nós temos uma visão angelical, vem algo importante, né? Há um interesse claro da divindade naquele personagem ou nos eventos que vão se desenvolver. Então, enquanto os homens de Cornélio vão buscar o Pedro, Deus dá uma visão para o Pedro. Olha a engrenagem do céu, né? Exato. Deus dá uma visão para o Pedro, então Pedro ele vai orar, e no momento da oração ele tem uma espécie de um arrebatamento de sentidos, ele tem uma visão, e ele via um vaso como se fosse um lençol amarrado e descia do céu para a terra. E dentro daquele objeto tinha animais de todas as espécies, todos os tipos de animais estavam ali dentro, e uma voz disse a Pedro: levanta-te, Pedro, mate e coma. E naquele momento Pedro falou: Senhor... Você percebe que ele reconhece que a voz é de Deus. É verdade, é verdade. Mas o conteúdo é estranho para ele, né? Porque sendo ele abstinente, sim, crendo na doutrina da dieta bíblica, foi meio estranho ouvir de Deus essa liberação de comer qualquer tipo de carne. É significativo isso, né? Já vários anos após a morte do Senhor, a ressurreição do Senhor, Pedro ainda se afirma abstinente. Perfeito. Né? Ou seja, Jesus não tinha mudado esse hábito alimentar. Não tinha. Pedro então disse que não, eu nunca comi coisa alguma comum e imunda. A voz diz então para ele: não faça comum o que Deus purificou. E aquilo, a Bíblia diz que se repetiu 3 vezes. A impressão que dá é que coma, não coma, nunca comi. Não, mas Deus purificou, coma. Esse diálogo, né? Então o vaso se recolhe para o céu. E aí o que é interessante é que Pedro fica pensando, né, sobre o significado daquela visão. Isso é algo também importante, né? Pedro fica pensando o que significa isso. Porque para Pedro ficou claro, ou estava claro, não se trata de purificação de animais. Ele entende que era uma mensagem espiritual diferente daquela que poderia aparentar no primeiro momento. Até porque toda e qualquer experiência sobrecomum não pode contrariar as escrituras. E Pedro tinha essa noção. Como é que eu terei uma visão contrária àquilo que está prescrito na palavra de Deus? E gostei quando você falou que Pedro ficou pensando. Isso serve para todo aquele que tiver algum tipo de experiência sobrenatural. As experiências sobrenaturais, elas precisam nos fazer refletir. Verdade, a gente tem que refletir qual é o significado disso. Porque o que está na Bíblia está muito claro, a Bíblia tem a sua clareza, não precisa necessariamente a gente ficar tão preocupado, mas quando é uma visão, Deus está provocando a nossa cognição. E foi o que Pedro fez, né? O que é que isso quer dizer? Não pode comer, porque está lá em Levítico capítulo 11. Eu andei com o Senhor nunca disse para mim mudar meu cardápio. E o que é que isso quer dizer? E mal sabia ele que Deus já tinha dado uma revelação para um tal de Cornélio. A engrenagem, como você falou, está toda montada, né? Deus está fazendo as suas interações, né? Exatamente para que Cornélio ouvisse da parte de Pedro algo interessante, que daqui a pouco eu vou provocar você, Silvio, sobre. Mas na terceira pergunta, eu acho por isso que você ainda se deteve a falar um pouco mais, que na terceira pergunta diz assim: o que levou Pedro a fazer aquela visita em comum? O que Deus pretendia com a visão dada ao apóstolo?
É uma conexão com a segunda pergunta, se puder continuar, por gentileza. Eu posso ler os textos? Por Vou ler os textos favor, aqui, fica à vontade. né? Eu acho que é interessante lê-los. Então, Atos 10, 19, veja. Enquanto Pedro ainda pensava na visão, o Espírito lhe disse. Então, legal isso que você falou assim, quando a gente tem, de repente, questões que talvez não estão claras, que talvez de alguma maneira surgiram ser uma coisa espiritual divina, que gere em nós reflexão. E o que tiver de ser esclarecido a nós, Deus fará ser esclarecido, né? Então o Espírito Santo fala com Pedro e disse a ele: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Então agora Pedro tem uma direção direta do Espírito de Deus, dizendo: olha, tem 3 homens procurando por você, vai com eles, não se preocupe, eu os enviei. Aí nós vemos no versículo 24. Então, Pedro hospedou os homens, né? E um dia depois chegaram a Cesareia. Foi com eles, né? No dia seguinte. Chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os parentes e amigos mais íntimos que ele havia convidado. Então, agora, Cornélio, ele chega na casa de Cornélio. Não é só o Cornélio que está lá, né? Tá uma galera toda, família, amigos, afinal de contas foi um anjo do Senhor que lhe trouxe a sua mensagem, mandou buscar um homem chamado Pedro, então a expectativa era grande, né, de que algo... Tem um perfil missionário em Cornélio aí, não tem? É verdade. Porque ele sabe que tem uma mensagem da parte de Deus e ele não se contenta em ouvir sozinho. Ele chama os parentes e as pessoas próximas para ouvir. Totalmente de acordo com esse caráter piedoso dele. Perfeito. Né? Aliás, na visão, o próprio anjo falou: olha, eu tenho visto as tuas esmolas, a tua vida, né? Deus estava vendo a vida de Há um Cornélio. indício de que ele possivelmente fosse um prosélito, né? Um gentio que tinha se convertido ao judaísmo, mas a Bíblia não fala claramente, mas há esse indício por conta do seu procedimento religioso. Provavelmente. Mas assim, Silvio, não está aqui, mas assim, pessoas sempre podem perguntar, por que será que o próprio anjo não disse a Cornélio a mensagem? Por que Pedro teve que dar esse recado? Eu sei que eu não combinei com você essa pergunta, mas eu acho que você poderia nos ajudar a pensar. Por que o próprio anjo não deu a mensagem para Cornélio? Por que será? O que você acha? É uma pergunta boa, parece que a tarefa missionária Deus deu aos homens mesmo, né? Pois é. Proclamação do evangelho. E a gente podia fazer essa pergunta desde o início, né? Por que Jesus já não enviou anjos, né? Imagina, qualquer um creria facilmente se um ser angelical lhe aparecesse: olha, você tem que acreditar em Jesus e mudar de vida. Sim. Né? Numa visão sobrenatural. As pessoas seriam impactadas. Eu acho que do ponto de vista, assim, da nossa óptica aqui, do ponto de vista humano, eu acho que seria talvez mais fácil as pessoas acreditarem, né? Parecer um ser angelical. Mas não é esse o plano divino, né? Exato, não é. Talvez porque Deus também trabalha a partir da perspectiva da fé. Isso. E a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova daquilo que não se vê. Show. Então, e também porque, por razões que só a soberania de Deus vai explicar, Deus quis mesmo se revelar por meio dos seres humanos. Cabe a nós, né, a proclamação do evangelho que nos salva, né? Então, são seres humanos redimidos que vão pregar o evangelho a seres humanos caídos. De homem para homem. Perdidos, de homem para homem. Então, o Pedro vai na casa de Cornélio, chega e está todo o pessoal reunido, né? Aí no versículo 27, o Wilbert fala que, conversando com ele, Pedro encontrou muitas pessoas reunidas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um homem judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Entretanto, Deus me mostrou que eu não devo chamar nenhum homem de impuro ou imundo. Aí, ó, a conexão lá com o vaso. Nesse momento, Pedro entende por que aquela visão daqueles animais de todo tipo, por que a ordem coma. Não coma, mas aí o Senhor disse: não faça tu comum o que Deus purificou. Pedro entende o significado da visão. Ele entende finalmente que a visão não se tratava de dieta, não se tratava de comer animais, de comidas, se tratava de pessoas, de seres humanos, né? Que Deus queria salvar, que Deus queria alcançar por meio do testemunho do evangelho. Era uma visão missionária. Uma visão missionária, totalmente missionária. Sabe, Silvio, eu penso que Deus tem múltiplas maneiras de se comunicar com
os seres humanos e Deus sabe como cada pessoa pode ser impactada. Uhum. E possivelmente essa questão da abstinência fosse algo muito forte para Pedro, e a forma como Deus se revelou iria impactá-lo, ia fazê-lo pensar, Sim. né? Então, talvez fosse o Wilbert no lugar de Pedro, Deus usasse outras maneiras para se revelar. Então Deus quis impactar Pedro para instigá-lo sobre a importância da missão. Até porque, desde o início, Jesus falou que a mensagem tinha que ser espalhada até os confins da terra, mas parece que, na prática, isso não era uma realidade. Os judeus tinham uma certa resistência. Sim. A impressão que eu tenho é que eles restringiam a mensagem aos seus compatriotas. Né? Já ouvi comentarista dizer que, na cabeça deles, quando Jesus disse faça o discípulo de todas as nações, eles entendiam que se referia aos judeus dispersos. Mas nessa parte, Pedro parece que depois entende. Não, peraí, nenhum homem é comum ou imundo. Exato. Era assim que eles consideravam os gentios, inclusive, né? Infelizmente, veja, o próprio Pedro diz, vocês sabem que eu como judeu não podia estar aqui. Era uma indignidade, era uma vergonha, né? Era um desrespeito para a comunidade judaica estar um judeu na casa de um gentio. E então Pedro, o Senhor parece que precisa mover-se em meios sobrenaturais para deixar muito claro isso para eles, né? Então acho que todos esses elementos, a visão para o Cornélio, a visão para o Pedro, o que a gente vai ver depois, o batismo no Espírito daquelas pessoas, todos esses elementos extraordinários são para reforçar essa verdade que realmente Deus tinha interesse nos gentios e eles não deveriam deixar de pregar o evangelho para eles. Parece que Pedro está sendo ensinado ali de uma maneira muito especial que ele deveria superar o estranhamento, que eu acho que todos nós temos, né? Esse certo estranhamento em proclamar o evangelho ou falar de Jesus como uma pessoa, um grupo que não tem os mesmos hábitos, as mesmas maneiras que nós temos, né? Que não se veste igual, que não se comunica da mesma forma, que tem um estilo de vida diferente, e às vezes nós julgamos inapropriados, e talvez até mesmo seja, mas a gente tem certa dificuldade de se aproximar, né? Talvez receio. A gente gosta de pregar o evangelho para o quase crente, né? Ele parece crente, né? É mais fácil de se aproximar, parece que vai haver menos resistência, né? Ele tá praticamente um crente, falta só entender Jesus, né? E, legal, a gente, quando passa a pertencer à comunidade cristã, se nós não tomarmos cuidado e perdermos o foco da missão, a sensação que eu tenho é que a gente pode ter esse estranhamento. Sim. A gente começar a entender que o evangelho é para essa tribo espiritual. Então, qualquer pessoa com cabelo diferente, com hábitos diferentes, com costumes diferentes, nós não as vemos com a possibilidade de serem acolhidas. E aí está tendo uma quebra de paradigma para Pedro, né? É verdade. Eu acho que em alguma medida também a gente expressa essa dificuldade de tentar dialogar e ir ao encontro do que é estranho a nós, quando a gente tem uma tendência a ir construindo as nossas próprias formas de fazer, de se comunicar, de cantar e tudo. A gente vai criando um certo gueto. E tudo bem, em certa medida, porque realmente o cristão tem certos valores. Tem seus costumes. Tem seus costumes, é natural. O problema é quando a gente vai se enclausurando em torno deles. Quando não fica acessível. Exato. A gente não tem abertura para que outros se aproximem ou para que nós mesmos possamos ir ao encontro deles. E às vezes a gente não consegue ir porque a gente não sabe mais como se comunicar, como falar naquele tipo de linguagem, como se aproximar daquele tipo de grupo. Então eu acho que essa visão tem tudo a ver com isso, né? O Pedro, seria impensável para ele pregar lá na casa de Cornélio. Deus deu toda aquela visão, o Espírito Santo falou, né? O Pedro sabia que Deus tinha falado com Cornélio. Né? Os homens bateram na porta de Pedro, já disseram, olha, Cornélio, um homem piedoso e tal, ele teve uma visão, mandou vir aqui te buscar. O Espírito Santo confirmou, ele tinha tido a visão. Quando ele chega, aquela família reunida, então ele finalmente pode entender, né? Deus quer salvar pessoas. Rapaz, Deus quer salvar pessoas que não são do meu povo. A gente tá aqui, Silvio, para crescer. Você falando aí, eu sou provocado, sabe? O receio da gente que cultiva a fé em Cristo não saber interagir com aqueles que não conhecem, porque Cristo sempre esteve no meio dos pecadores. Não
comungando dos pecados, mas Cristo não perdia essa ponte de contato, ele tinha pontos de conexão. Eu me lembrava, quando você falou aí, do período da pandemia. A pandemia a gente se acostumou com a tecnologia para tudo, e quando a gente voltou ao normal, eu percebi que eu estava com algumas dificuldades de interagir olho no olho. Eu disse, caramba, ficamos alguns meses sem contato, a gente desaprende. E na fé talvez se torne parecido. A gente está tão acostumado com o crente que diz paz do Senhor, que quando alguém falar bom dia, eu nem sei responder. É verdade. Às vezes isso acontece na igreja. Se saúda a igreja com um bom dia ou boa noite, às vezes as pessoas... Então, são tá coisas tudo bem, simples. Mas assim, imagina. E Jesus disse, né, na oração, eu peço, Pai, que não os tire do mundo. A gente está no mundo, a gente não vai amar o mundo e nem aquilo que nele há. Mas a gente não pode perder esse contato para que as pessoas vejam em nós Jesus e queiram segui-lo. Outra coisa, Wilber, que você falou de Jesus aí, eu fiquei pensando também. Jesus era tão santo, tão maravilhoso, tão cheio de bondade e grandeza, mas assim, você percebe que as pessoas, normalmente o pecador, as pessoas que eles conseguiam acessar Jesus, eles não tinham receio de se aproximar de Jesus, de ter contato com ele, né, de se aproximar, de puxar assunto com Jesus, de pedir ajuda dele. Acho que isso é uma lição para nós, para a gente não desenvolver um estilo de vida que faça as pessoas terem medo ou receio de se aproximar de nós, talvez pelo julgamento. Se eu for falar com um pastor ou com este irmão a respeito disso, ele vai me julgar, vai me criticar. E com Jesus não era assim, né? Jesus era muito acessível no sentido de que as pessoas tinham acesso. À vontade com ele. Isso, é isso aí. Não, é por isso que eu falei, é que eu sou confrontado, né? Porque eu, pela graça de Deus, eu sempre vivi igreja. Não tive experiência fora da igreja, mas às vezes eu me pergunto se eu sou acessível. Eu me pergunto se eu consigo interagir com alguém, porque para as pessoas ouvirem a mensagem que eu tenho para transmiti-la, primeiro elas precisam confiar em mim, elas precisam perceber que eu sou relacionável. Então, são detalhes que a gente aprende. Então, Pedro disse, olha, não era nem para eu estar aqui. Eu fico imaginando o Pedro não está acostumado a conversar com um gentio, a linguagem dele é uma linguagem de um judeu, e ele chega lá, olha a sensação, como deve ter sido desafiador para ele. Sim. E para a gente tem que ser... tem que ser confrontador mesmo, né? A gente que já frequenta uma comunidade, a gente precisa sempre vislumbrar que Deus quer alcançar novas pessoas, e a maneira como a gente interage pode fazer toda a diferença. Exatamente. Outro detalhe sobre isso que você está dizendo, sobre a maneira de interação, que quando o Pedro chega, o Cornélio ele presta uma certa reverência. Boa, né? Silvio, boa. Se ajoelha. E aí o Pedro falou... O Pedro poderia, assim... eu sou judeu, ele é gentil. Eu sou puro, ele é impuro. Né? Realmente o Senhor está comigo, alguma coisa assim. Dá uma valorizada no know-how dele, né? na patente, né? Ele não faz isso, ele diz, olha, levanta que eu também sou homem. Né? Já estava quebrantado o então, homem. Pedro, olha, eu sou homem como você. Né? Não me empreste nenhum tipo de reverência que eu não mereço. Né? Isso é muito legal, né? Então, nós como cristãos somos santificados pela graça de Jesus, mas somos seres humanos como os demais, e a gente não deve se colocar na ação evangelística e missionária como se fôssemos superiores, melhores. E às vezes, sem querer, a gente acaba transmitindo uma outra ideia. Eu acho que esse é o problema, a maneira de olhar, a maneira de se portar. Silvio, fantástico, cara. Se eu me empolgar demais, eu não saio da terceira pergunta. Então vamos aqui para a quarta pergunta. Seriam todos os textos que você queria ler, né? Aqui? Sim. Tranquilo, sim, né? Li todos. Quarta pergunta, meu querido. Trata-se de um episódio que aconteceu, né? E o que esse episódio em Cesareia nos ensina sobre a pregação do evangelho, como a igreja deve reagir à missão, entre outras culturas. São duas perguntas em uma. Se você quiser ler os textos, fique à vontade, tá bom? O Pedro, então, ele começa a pregação dele na casa de Cornélio e ele diz, olha, eu reconheço que Deus não faz diferença entre as pessoas, não trata as pessoas com parcialidade. Ele está mostrando para nós, então, que tudo aquilo, aquele movimento espiritual, aquelas visões, foi para que Pedro entendesse que Deus não tem favoritos. Boa.
Pedro devia entender que Israel foi um povo especial para o Senhor, para um propósito. E Deus tinha planos para Israel como para os demais povos, e Deus amava todas as pessoas. Deus não faz diferença entre as pessoas. Então essa é uma mensagem importante. Deus não tem favoritos. Pedro mostra também que Deus aceita pessoas de todas as nações, de todos os lugares. E isso também é um ponto importante, Wilbert, porque às vezes eu percebo nos nossos arraiais, a gente tem uma tendência a achar que é mais importante a missão aqui no Brasil. É mais importante a missão entre brasileiros. E essa é a nossa prioridade. Eu não sei se a gente deveria colocar nesses termos, né? Porque a missão do Evangelho é para o mundo todo. Jesus deixou isso bem claro. Está muito claro na Escritura, né? A toda criatura, de todas as nações, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. E permite, é simultânea. Tanto tanto no lugar, não é isso. primeiro no lugar e depois no outro. É isso. Então, é claro que nós não temos condições, absolutamente, de empreender para a missão estrangeira os mesmos esforços que empreendemos aqui. O que a gente precisa entender é que não é uma competição. Então, nenhum cristão deve olhar para a missão fora do país, em Moçambique, nos Estados Unidos, na Europa, nos países da América do Sul, qualquer lugar. Não devemos olhar como uma competição, como, e não vai fazer aqui nada, né? Como se estivesse competindo. A gente tem que ficar feliz pela missão de Deus, alcançando povos de outras culturas, outras nacionalidades. Nós devemos ficar felizes quando a igreja está se movendo em evangelização, não só na missão transcultural, fora estrangeira, mas a missão transcultural, podemos dizer assim, nas nossas próprias cidades, né? Em comunidades, sejam comunidades mais simples, que às vezes nós temos um certo receio de se aproximar, bairros talvez onde há índices de violência, a gente tem receio às vezes, mas às vezes bairros também sofisticados, elitizados, a gente também tem certos receios, né? Preconceito dos dois lados. Então nós temos que quebrar esses preconceitos pelo poder do Espírito Santo e entender que Deus alcança pessoas de todos os níveis sociais, se é assim que eu posso dizer, de todas as nacionalidades, todas as etnias, seja dentro do país, fora do país. Mexicanos, brasileiros, holandeses, japoneses são tão preciosos para Deus quanto os brasileiros, os indígenas no Brasil e qualquer outro grupo social. Então Deus não tem favoritos. Deus perdoa pessoas de todo lugar. E aí entra naquela questão que Pedro, então, prega o evangelho. O pessoal da casa de Cornélio, antes de aceitar Jesus, de falar, eu creio, parece que enquanto Pedro está falando, eles recebem o Espírito, né? O Espírito vem, mais uma vez, testificando que Deus está ali, confirmando aquela obra. Eles são batizados nas águas como consequência disso. E depois, os irmãos, assim, querem prestar contas com Pedro, né? Que negócio é esse? Você foi na casa de um gentio. A gente ficou sabendo se você foi pregar lá, o que é tem isso, que explicar. né? Ele tem que dar explicações. E ao dar as explicações, ele diz tudo que o Senhor fez, né? E aí o pessoal entende, não, realmente Deus está nesse negócio. Não é só para Pedro, né? É para a igreja como um todo, para a liderança da igreja da época, né? Que achou inapropriado para Pedro. Que negócio é esse, Pedro? Você na casa desse pessoal, andando com gentio agora. E aí eles entendem, puxa, Deus está salvando também pessoas entre os gentios, né? Deus está alcançando pessoas de outras culturas, fora do nosso público judaico. E aí eles se alegram, né? Acho que, qual é o versículo? Eu acho que é... Tem o 34, 35, depois tem o 43 18, e o 11, 18. 11, 18, acho que é esse. Quando eles ouviram isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus dizendo, então Deus também concedeu aos gentios arrependimento para a vida, glória a Deus. Eles louvaram a Deus, houve alegria. A igreja tem que se alegrar quando ver a missão sendo feita em qualquer outro lugar, além do seu próprio, da sua própria circunvizinhança, além do seu próprio arraial. Né? A igreja tem que ficar feliz com a missão alcançando outros países. A igreja tem que louvar a Deus quando gente se converter em outros lugares, outros bairros da cidade, gente que a gente não costuma acessar, se relacionar, estão recebendo a Cristo. A igreja deve celebrar, deve ser motivo de alegria. Não é competição, nada disso, não é rivalidade,
E a graça de Deus é o Deus salvador de todos os homens. Né? Então, uma coisa que aconteceu nessa ocasião, que foi o derramamento do Espírito Santo, foi bem significativa, né? Porque até então Pedro viveu essa experiência lá em Atos capítulo 2, e até então o derramamento foi para os judeus, e quando Pedro ainda está pregando ali na casa de Cornélio, tem uma onda de derramamento do Espírito Santo sobre os gentios. E o próprio Pedro diz, né? Como é que a gente pode negar água para estes que também receberam o Glória a Espírito? Deus. Não é verdade? Que legal. Então, o próprio Deus confirmando essa missão transcultural, né? Que foi confirmada aqui. Silvio, nessa questão, mais alguma coisa que você quer considerar? Eu acho que tá maravilha. Tá ok? Na parte aqui 3, intitulada Praticando a Missão na Cidade Hoje, aí eu vou pedir a você que tece um comentário, por gentileza, sobre as duas sentenças que aqui estão postas. A primeira delas, a pregação deve avançar além das barreiras culturais, e a missão deve avançar no poder do Espírito Santo. Eu sei que algumas coisas certamente você deve ter comentado, mas se você puder ou reforçá-las, ou também torná-las aplicativas para nossas realidades locais, eu acho que seria interessante. Então, a primeira lição, a pregação deve avançar além das barreiras culturais. Isso exige de nós sensibilidade para perceber essas diferenças culturais, essas nuances, perceber o que comunica, o que faz a pessoa entender o evangelho, né? Qual a melhor maneira que eu vou me expressar. Eu vou mostrar Jesus para a pessoa de modo que ela compreenda a graça de Deus. E também exige, além dessa sensibilidade, para perceber se eu estou sendo entendido, se o que eu digo é claro. E coisas simples, né? Como, por exemplo, vou distribuir um folheto evangelístico, que seja, qual é a linguagem da Bíblia que eu estou utilizando, né? É uma linguagem clara, as pessoas entendem com clareza o que eu estou tentando comunicar. Acho que é uma coisa. Aquilo que a gente canta na igreja, no culto, né? A maneira como eu interajo com ela, conto histórias bíblicas, enfim. E a outra coisa é a prontidão para o trabalho. Não faz muito tempo, faz pouco tempo, aí, cerca de uns 2 anos, a minha esposa foi convidada por uma amiga do trabalho para uma festinha. Eu não me lembro, eu acho que era um aniversário de criança, alguma coisa assim. Uma amiga do trabalho convidou ela para uma festa. Cara, eu vou ser sincero. Eu não estava afim de ir, não. Porque eu não conhecia ninguém lá, entendeu? Era amiga da minha esposa, não conhecia mais ninguém. Eu não estava muito animado. Mas eu estava indo. Aí a caminho, eu acho que foi o Espírito Santo que falou comigo. E assim, mas é lá que você tem que estar. Aí eu sosseguei minha alma, sabe? É isso, cara, né? Fora do reduto que você está acostumado. Exato. Se fosse uma festa de alguma coisa dos irmãos da igreja, eu tava super de boa. Super assim, alinhado, né? A interação é outra. Mas é um ambiente que eu não conhecia ninguém. Eu não estava indo com um objetivo claro, direto de evangelização. Era um outro tipo de interação, mas eu preciso estar lá. E não aconteceu nada de extraordinário no sentido de que a gente evangelizou, ganhou alma, veio estudo bíblico, nada disso. Mas a gente precisa estar acessível às pessoas. Eu estando lá, algumas pessoas souberam que eu era um pastor. Porque a gente faz questão de mostrar, mas a interação naturalmente leva a isso. Então você sinaliza o evangelho, você mostra a graça de Deus, as pessoas podem perceber que é impossível fazer uma interação natural, agradável com um pastor, né? Sem que haja algum tipo de constrangimento. Eu acho que quebra algumas barreiras, mas eu preciso estar lá, eu preciso também quebrar essas barreiras. E nos reeduca, né, Silvio? O que a gente falou agora há pouco, a gente não desaprende a se relacionar com quem não faz parte do arraial, expressão que você usou. Talvez essa sua fala seria a minha também. Que tipo de assunto eu vou ter com uma pessoa com quem eu não convivo? Mas a gente tem que tentar sair dessa bolha. Isso, a gente tem que tentar sair dessa bolha. Senão a gente fica falando um para o outro, tem o seu valor do ponto de vista de edificação, mas de alcance a gente não sai. Né? A gente não consegue se comunicar porque a gente não sabe. E você fala, é muito bom você ter ouvido isso. Eu entendo que também foi da parte de Deus. É lá que você tem que estar. Talvez se a fala de Pedro
de Deus para Pedro fosse diferente, não fosse tão incisiva, tão forte, cheio de sinais, talvez o Pedro ia inventar uma série de desculpas também. Eu não conheço ninguém lá, o que eu vou fazer lá? Esse pessoal longe. É gentil, é longe, né? Lá em outra cidade, o pessoal é gentil. Então, a gente tem que quebrar essas barreiras culturais. E às vezes as barreiras culturais têm mais a ver com as que nós construímos do que as que eles têm. Sim. Né? E quando você prepara isso só para falar da segunda sentença, eu me lembrei do Renato Camargo, né? É um pastor que leciona para a gente sobre revitalização, plantação, e ele falou um negócio assim, numa aula muito interessante, que ele combinou com a família de todas as festas familiares que eles fossem promover, tinha que ter pelo menos um não crente, para eles não se desabituarem deste relacionamento. Isso. E eles falaram que no início foi difícil. Ele falou que no início foi difícil, porque a pessoa vem com hábitos diferentes. Né? A pessoa está ali, mas ela não tá, você não está acostumado com o tipo de assunto que ela apresenta para você. Mas essa é a ideia. A gente tem que sair do nosso reduto. Isso. E saindo, eles vão poder ver Jesus em nós e, sendo possível, ouvir Jesus através de nós também. A outra lição é a missão deve avançar no poder do Espírito Santo, né? Então ficou claro nessa passagem de Atos que o Espírito Santo ele agiu em todo o processo, o Senhor dando revelações, o Espírito falou com Pedro, pode ir, não duvide que eu enviei. Depois o Espírito descendo sobre a Cornélio e sua família, né? Então sem o Espírito a gente vai preferir ficar em casa. Sem o Espírito, a gente vai chegar lá meio indisposto. Né? Eu acho que o Espírito falou comigo naquele dia e eu não cheguei mais indisposto, mas no caminho estava meio assim, estava muito animado. A minha terra fala borocochô. Borocochô. A gente não usa muito, mas eu conheço a expressão no Paraná também. Sem o Espírito, a gente vai inventar desculpas. Sem o Espírito, a gente vai dizer que estou cansado, vai ficar com dozinha de si mesmo, vai inventar mil e outras coisas, situações para não fazer, para não ir. O Espírito é esse poder de Deus que nos leva ao encontro do pecador com um desejo de alcançá-lo, de mostrar a graça do Senhor, de trazê-lo para Cristo pelo Espírito Santo. E nós precisamos desse companheiro, desse ajudador, desse dínamos, né, em nós, para a gente cumprir a missão. E por isso a missão lá na casa de Cornélio e Cesareia foi tão impressionante, né? Então aquela cidade pôde ganhar uma família nativa que agora teve um encontro com o Senhor Jesus, né? E a gente não tem muita clareza, mas quantas pessoas que ainda com certeza foram evangelizadas e alcançadas pela graça de Deus a partir de Cesareia. Aliás, na história, nós temos algumas personalidades importantes da igreja cristã que eram de Cesareia, né? Sim. Nós temos o Eusébio de Cesareia. Bem lembrado. Né, que foi um pai da igreja, né? Isso, um historiador importante, né, da igreja de Jesus. Um outro também desse período chamado da patrística, né, que você mencionou aí, é o Basílio de Cesareia. Então teve algumas personalidades importantes que vieram dessas cidades e puderam também ser testemunhas do Evangelho do Senhor. A partir da reação de Cornélio, dá para entender que a igreja de Cesareia deve ter sido uma igreja muito missionária, porque se no primeiro encontro tinha visitante na igreja, Cornélio não quis ouvir sozinho. Imagina depois de receber o Espírito, depois de ter a sua conversão consumada. Meu irmão, aquele negócio deve ter sido uma explosão na cidade, né, meu irmão? É verdade. O evangelho alcançando outros povos. Exatamente. Silvio, maravilha, meu querido. A gente terminou aqui a parte dos comentários, mas ainda tem 2 sessões que eu queria assistir com você. Uma delas é o Desafio da Semana, Missionária Célia, e a outra é a Igreja Missionária. Vamos lá. Que é você. Vamos assistir juntos, vamos meu lá, irmão? Vamos lá. Você já parou para pensar que as pessoas que circulam pela sua cidade também podem ser futuros discípulos enviados em missão para outras partes do mundo? Você pregar para alguém que não é da sua cidade, de repente de um outro país, de um outro local, de uma outra região,
e ela voltar para o seu lugar de origem e levar a mensagem de salvação. No estudo de hoje a gente viu isso, né? Que Deus trabalha levando a palavra chega em alguém e essa pessoa leva a semente para outro lugar e assim o evangelho é propagado. Alguns anos atrás, eu trabalhei na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e nós tínhamos ali uma igreja de missões de portas abertas, né? Então, nós abríamos a igreja todos os dias, de segunda a segunda, a partir das 3 horas da tarde. E aí a gente abordava as pessoas que passavam ali na rua e distribuímos folheto, fazíamos culto todas as noites, né? E nesse movimento de vai e vem, eu uma vez recebi uma muçulmana, não vou dizer nem o nome nem o lugar, para que ela não seja identificada. A família é extremamente rigorosa, tanto que quando ela podia fugir um pouquinho do controle da família, ela corria lá para a igreja, porque ela tinha sede da palavra de Deus. Eu anunciei a Jesus, ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e aí eu dei a ela uma Bíblia de presente e ela escondia, diz que dentro do colchão, ela fez um buraco no colchão e enfiava a Bíblia lá escondido para que a família não encontrasse, e aí diz que nas madrugadas ela lia a Bíblia ali escondida, e aí as dúvidas ela vinha quando ela conseguia escapar um pouco da família para que eu ensinasse a palavra de Deus a ela. Para mim foi uma experiência marcante, porque primeiro pelo fato dela ser muçulmana e alguém que nunca tinha ouvido falar de Deus, ouvido falar de Jesus, e a semente foi plantada no coração dessa jovem. E eu tenho certeza absoluta que fez a diferença na vida dela. Então, seu desafio essa semana, ore para que Deus coloque no seu caminho pessoas que talvez estejam de passagem e que te dê a oportunidade de pregar o evangelho e que essa semente possa ser levada adiante e vidas serem alcançadas a partir desse trabalho que começa com você, mas vai seguir adiante sendo levado por outras pessoas. Que tal você falar para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos orar pelos promessistas no Chile. A primeira viagem missionária no Chile ocorreu em 1969 e foi liderada pelo pastor Junílio da Silveira. O evangelho prosperou em solo chileno de forma que a igreja se consolidou. Atualmente, composta por 4 igrejas locais, sendo uma na capital e outras 3 no sul do país. A IAP chilena conta com uma diretoria-geral própria e integra também o corpo de países membros da Aliança Mundial Promessista. O Chile é um país altamente secularizado, irmãos. Uma parcela significativa da sociedade afirma crer em Deus, embora não se identifique com nenhuma organização religiosa institucionalizada. Diante disso, a igreja chilena sente-se desafiada a proclamar o evangelho enquanto experimenta um processo amplo de revitalização e crescimento, com o objetivo de tornar igrejas saudáveis para a missão. Vamos orar pelo Chile, pelos irmãos chilenos? Vamos pedir a Deus que conceda sabedoria às lideranças chilenas para conduzir o processo de revitalização das igrejas. Vamos também pedir a Deus que capacite os promessistas chilenos para abordagens missionárias eficazes em meio à sociedade secularizada. E também vamos orar para que o Espírito desperte missionários chilenos para a América Latina e para o mundo. Ore comigo. Querido Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos hoje pelo Chile.
Agradecemos a Ti por ter plantado uma igreja promessista naquele país, que coopera com o testemunho do Evangelho do Reino em todo o mundo. Obrigado por ter enviado para lá nosso pioneiro, o pastor Junílio da Silveira. Obrigado pelas pessoas que se encontraram contigo. Faz com que o Evangelho continue avançando. Use as lideranças chilenas, a diretoria geral, os pastores, os líderes locais. Faz com que a igreja, Senhor, possa lidar e enfrentar com sabedoria os dilemas da cultura, da sociedade secularizada, no mundo que as pessoas não querem Deus, não querem Jesus, não querem o Evangelho. Que o Espírito Santo os convença por meio da pregação, por meio do testemunho dos teus filhos e filhas. Use a igreja chilena para a pregação na América do Sul, no mundo todo. Dê a eles sabedoria e graça. Abençoa-os no processo de revitalização, de crescimento. Que a tua vontade seja feita por meio da igreja chilena, para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe, querido. Tenha uma ótima semana. Seja missionário e até a próxima. Tchau. É isso aí, pastor Silvio. Que alegria ver você lá da Igreja Missionária e ver você aqui. Também. Meu querido, muito obrigado, viu, pela Amém. sua presença. Deus abençoe seu ministério, tanto na Junta de Missões, como na Superintendência da Convenção, como também na Promessa Londrina. Amém, Wilbert. Obrigado. Deus abençoe você também. Sempre aqui na Escola Bíblica, com a equipe. E também lá em Taubaté, na Convenção Litoral e Leste. Valeu. Valeu, meu querido. Mas ora por nós. Amém. Abençoe a gente com sua oração, por favor. Amém. Senhor, muito obrigado pelo estudo bíblico de hoje. Ele foi bem enriquecedor. Nós aprendemos bastante a respeito da cidade de Cesareia e como nessa cidade tão diversa, tão dinâmica, o Senhor alcançou pessoas. O Senhor alcançou a família de Cornélio e talvez tantos outros que nós não conhecemos. O Senhor alcançou pelo Evangelho da Graça. Obrigado por levar Pedro até lá. Obrigado por falar com ele através do Espírito Santo. Obrigado por nos ensinar essas coisas. Existem outras cidades que nós precisamos alcançar, outras culturas, guetos culturais, outros povos que precisam ser alcançados com a pregação do Evangelho. Nos ajude, Senhor, a superar as barreiras culturais. Nos ajude a nos desprendermos de certos maneirismos que nos prendem a um estilo de vida que às vezes nos afasta das pessoas. Nos torne, Senhor, cristãos fiéis, firmes, porém acessíveis ao pecador, cristãos que compartilham o Evangelho de maneira clara e, sobretudo, no poder do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Abençoe a cada promessista para testemunharmos de Jesus com coragem, com ousadia, com firmeza de fé, com convicção, sensibilidade pastoral e amor pelas almas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim de mais uma Escola Bíblica especial. Minha gratidão a todos vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Não esqueça de compartilhar. Compartilha no seu Facebook, no seu Instagram. Põe lá no Story. Põe lá no status do WhatsApp. Vamos divulgar para que a palavra de Deus alcance mais corações. A gente possa ter mais inscritos aqui na TV Viva a Promessa. E quem sabe aí a gente tenha pessoas testemunhando que foram alcançadas por Jesus através do seu compartilhamento. A palavra de Deus tem que alcançar todos os povos. O meu muito obrigado, uma excelente semana para todos vocês.